Eu vou mostrar agora a fórmula para resolver a equação de segundo grau, que se chama fórmula quadrática. Só que no Brasil essa fórmula foi batizada como fórmula de Bhaskara. Isso aí foi uma piada mesmo, sabe? Um cara falou isso aí falso, foi como fosse um boato, ou como eles chamam na marinha, um bisuleu. E esse bisuleu foi se espalhando, se espalhou pelo Brasil inteiro. Então só os brasileiros que são bobos que usam esse nome. Olha só, o Bhaskara, ele foi um grande matemático indiano que viveu por volta do ano 1100, quer dizer, ele era da Idade Média, né? E ele teve muitos resultados interessantes, muitas contribuições na matemática, principalmente na resolução de equações diofantinas. As equações diofantinas são equações que envolvem números inteiros. Por exemplo, encontrar um número inteiro n de tal forma que n ao quadrado mais não sei o que é múltiplo de não sei quem. Esse tipo de solução. Ou então, encontrar dois inteiros x e y de tal forma que x ao quadrado mais y ao quadrado seja igual a 100. Isso é uma área da matemática bastante complicada, bastante interessante, que é a aritmética avançada, a teoria dos números. Só que o Bhaskara não inventou essa fórmula. Essas equações do segundo grau, elas já existiam 3.000 anos antes do Bhaskara, desde lá dos babilônios, certo? E na época do Bhaskara não existia fórmula, não se usava álgebra como a gente usa hoje. As fórmulas não eram existentes na época do Bhaskara. Quando eles tinham um problema, esse problema era resolvido por uma receita de bolo. Por exemplo, lembra aquele problema de soma e produto? A soma é tanto e o produto é tanto. Aí tinha uma receita de bolo para resolver esse problema. Era assim: pegue a soma, divida por 2 e eleve ao quadrado e some com o produto e extrai a raiz quadrada disso. Era alguma coisa mais ou menos assim. Outra coisa que na época do Bhaskara eles não resolviam para os números negativos, só para números positivos. Mas acontece, essa é uma história que não foi muito divulgada. Essa história foi falada pelo professor Elon Lages Lima, lá do IMPA. É um professor antigo lá da casa, né, que tem muita experiência, e ele acompanhou mais ou menos esse processo. O que aconteceu foi o seguinte: por volta dos anos 60, um autor de livros, que ninguém sabe quem é, eu acho que ele sabe quem é, mas ele não quis dizer, tá? Por questão de prestigiar o autor. Um autor pegou essa fórmula quadrática e botou no livro dele, Fórmula de Bhaskara. Ele botou esse nome. Ele fez isso da cabeça dele. Não se sabe se ele fez isso de propósito ou se ele se enganou. Ele foi ler rápido um livro de história da matemática, viu o Bhaskara lá e tacou fórmula de Bhaskara. Aí outros autores começaram a copiar isso. Falaram assim: cara, fórmula de Bhaskara, o meu livro não fala isso, só fala fórmula do segundo grau. Aí escreveu o Bhaskara também. Aos poucos, os livros didáticos do Brasil foram escrevendo fórmula de Bhaskara, fórmula de Bhaskara. Os professores foram usando essa expressão e hoje a maioria chama de fórmula de Bhaskara. Interessante que lá na Índia eles não usam esse nome, eles chamam de fórmula quadrática. Bom, se você olhar os livros de história da matemática, você vai ver que realmente essa fórmula não tem nada a ver com Bhaskara, tá? Tudo que se fala sobre Bhaskara não tem nada a ver com a equação de segundo grau. Então eu vou chamar de fórmula quadrática, tá? Na minha época era fórmula do segundo grau. Eu não passei por essa fase de chamar indevidamente de Bhaskara. Mas muitos chamaram e alguns vêm com as histórias engraçadas. Tipo, eu sei que essa fórmula não é de Bhaskara, mas esse nome foi dado no Brasil em homenagem ao Bhaskara. Não tem nada de homenagem ao Bhaskara. Quem foi que fez a homenagem ao Bhaskara? O governo militar fez essa homenagem? Não existe isso, tá? O governo não faz isso. Sociedade Brasileira de Matemática, os caras de lá falam que Bhaskara não tem nada a ver com isso, tá? Já vi gente falar assim: essa fórmula é conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara, no resto do mundo chama-se fórmula quadrática. Por quê? Por que só no Brasil chama de fórmula de Bhaskara?
Porque foi uma lambança que fizeram, chamaram indevidamente de fórmula de Bhaskara, apesar do Bhaskara ter sido um grande matemático, ele até merece a homenagem. Só que isso não existe na matemática, tá? Dar um nome, dar uma fórmula para um cara porque o cara era bom. Ok? Fórmula quadrática, se você quiser continuar chamando de fórmula de Bhaskara, aliás, é bom até você conhecer esse termo, porque aparece em concursos. Resolva não sei o que da fórmula de Bhaskara, e se você escrever lá, essa fórmula não era de Bhaskara, anule a questão, não vão anular coisa nenhuma, tá? Isso é considerado senso comum. Caiu na nomenclatura popular. Tá certo. Eu vou mostrar como é que se chega a essa fórmula resolvendo essa equação aqui, completando quadrados. Eu vou completar quadrados. Eu vou fazer aparecer um quadrado aqui, ó. Lembra que eu multipliquei por um número na equação anterior para ficar um quadrado perfeito aqui? Era 2x2, eu multipliquei por 2 para ficar 4x2, né? Eu vou fazer então o seguinte, eu vou multiplicar essa equação toda por A. Então vai ficar assim, ó. A2x2 mais ABX mais AC igual a 0. Legal, então eu estou fazendo aparecer aqui o quadrado de alguém, né? O quadrado de alguém seria o quê? Isso aqui é como se fosse o quadrado de AX mais alguém. AX mais um alguém aqui que eu não sei quem é. Né? Eu já tenho aqui o A2x2, então isso aqui deve ser o quadrado de AX mais alguém. Certo, se eu tivesse isso aqui, eu ficaria com a equação do jeito fácil de resolver, porque você já sabe que você extrai a raiz quadrada, põe um mais ou menos, depois acha o x aqui. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu tenho que descobrir quem é esse K. E qual o critério que a gente usa? A gente obriga esse sujeito, o termo de primeiro grau, a ser 2 vezes o primeiro pelo segundo. Como é que é o desenvolvimento desse quadrado aqui? Isso aqui vai dar A2x2, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, AXK, mais o quadrado de segundo. Certo? Esse 2AXK é que é o ABX. Aí eu vou encontrar quem é o K, que seria o tal segundo, né? 2AXK é igual a ABX. Então assim eu acho quem é K. E o que vai dar aqui? Eu vou cortar o X, eu vou cortar o A. Certo? O que eu fiquei aqui? Eu fiquei que o tal K, que eu tenho que achar quem é, ele vale B sobre 2. Então eu vou trabalhar para fazer com que apareça o quadrado de AX mais K, ou seja, de AX mais B sobre 2. Então tem que fazer aparecer isso. Para aparecer isso, realmente eu já tenho o A2x2, o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar exatamente isso, mais o quadrado do segundo, que é B sobre 2 ao quadrado, que é B2 sobre 4. Então eu tenho que somar B2 sobre 4 para completar o quadrado aqui. Se eu somar B2 sobre 4, eu tenho que subtrair B2 sobre 4. Então vamos fazer isso aqui. A2x2 mais ABX mais B2 sobre 4 menos B2 sobre 4. Somei e diminui o mesmo valor para não alterar. E o AC já estava lá. AC. Ok? Então, fazendo isso, eu fiz aparecer desse lado o quadrado de quem? De AX mais B sobre 2. Então, esse sujeito aqui é AX mais B sobre 2 ao quadrado. Agora eu posso passar todo mundo para o outro lado. Isso aqui vai ficar B2 sobre 4 menos AC. Deixa eu acabar com esse denominador aqui. Não, eu não vou poder acabar com ele. Eu vou juntar. Vou multiplicar por 4 em cima e embaixo. Vai ficar B2 menos 4AC sobre 4.
certo? Agora eu posso extrair a raiz quadrada de todo mundo. Vou ficar com ax mais b sobre 2 é igual a mais ou menos a raiz disso. B2 menos 4ac sobre 4. Isso aqui vai dar mais ou menos a raiz de B2 menos 4ac. Eu posso tirar a raiz de 4, vai dar 2 aqui. Certo? Então o que interessa pra gente é isso e isso. Vou multiplicar todo mundo por 2 para assumir com esse denominador. Isso aqui vai ficar 2ax mais b é igual a raiz, tem mais ou menos aqui, raiz de B2 menos 4ac. Quero achar o x, né? Passo b para lá e divide todo mundo por a. Então eu vou ficar com isso aqui, ó. Passo b para lá, vai ficar menos b, mais ou menos raiz de B2 menos 4ac, divide por 2a, pronto. Isso aqui é a chamada fórmula quadrática. Ela te dá as raízes, no caso ela vai te dar duas raízes. Uma que você obtém colocando mais e outra que você obtém colocando menos, tá? Menos b mais ou menos raiz de B2 menos 4ac sobre 2a, que é Bhaskara também. Vamos escrever aqui, fórmula de Bhaskara. Esse é o tal Bhaskara. Só que eu vou botar entre aspas, tá? Porque na verdade não é de Bhaskara essa fórmula. É de quem, hein? Quem foi que inventou essa fórmula? Cara, não sei quem foi que inventou essa fórmula. Essa fórmula foi desenvolvida durante anos, durante milênios. 2.000 anos, 3.000 anos antes do Bhaskara, os babilônios já resolviam essas equações, só não conseguiam resolver todos os tipos, porque tinham problema com os números negativos, tinham problema com os números irracionais, mas eles tinham lá um jeito de resolver. Como é que se resolvia essa equação lá na época do Bhaskara? Era uma receita de bolo, ele mandava somar, dividir por 2 e levar ao quadrado, mas não era fórmula. Na época do Bhaskara não se usava álgebra como a gente usa hoje. Isso aqui só surgiu, esse tipo de manipulação algébrica, por volta do ano 1500, 1600, nessa faixa aí, tá? Ok? Então, essa fórmula permite você resolver qualquer equação no segundo grau. Substitui lá os valores de A, B e C e você resolve. Só que a gente viu que tem outras maneiras de resolver. Completando quadrados, resolvendo equações incompletas, fazendo soma e produto, né? Tem essas maneiras todas de resolver sem usar a fórmula. Dependendo dos valores de A, B e C, pode ser bastante difícil resolver usando essa fórmula. Muito bem, chegamos ao fim da primeira aula sobre equação do segundo grau. Temos aqui quase toda a teoria desenvolvida, né? O principal, que é a fórmula de resolução, a fórmula quadrática ou fórmula de Bhaskara. Vimos que tem outros métodos de resolver e alguns até bem mais rápidos, bem mais fáceis de utilizar. Você deve agora fazer exercícios de resolver equações de segundo grau. Resolver é o de menos, resolver é a parte mais fácil. Tem fórmula para isso, tem métodos para isso. Agora, os problemas que aparecem nos concursos não são apenas de resolver as equações. São problemas que recaem numa equação e aí você resolve a equação, pronto. Quando você recai na equação, você já tem 90% do problema. Agora, para chegar até a resposta, agora só falta resolver. É assim. Ok, pessoal? Na próxima aula a gente continua com isso.